A paz do Senhor, alunos. Deus abençoe a cada um de vocês. Voltamos para a nossa última aula de Teologia Bíblica de Missões, Missiologia. Eu espero que vocês tenham tido aí um final de ano abençoado, boas festas, e que Deus continue abençoando a cada um de vocês e tenham um 2021 abençoado por Deus. Muito bem. Vamos retomar aqui o nosso estudo de missiologia. Vocês têm nas mãos aí o livro e nós falamos nas últimas aulas sobre missiologia, definição do termo, né? Depois falamos sobre as definições dos termos, o Deus das missões, e estamos no último capítulo, o quarto capítulo, denominado Bíblia, o livro missionário. Nesta matéria, neste assunto, estamos analisando a ênfase missionária nos livros da Bíblia. Estudamos no Pentateuco, os livros históricos, agora vamos para os livros poéticos, proféticos e o Novo Testamento. Muito bem, vocês têm o seu livro aí, página número 52, Missões nos livros poéticos. No livro está escrito: composto de 5 livros, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, os chamados livros poéticos possuem, conforme o próprio nome sugere, uma linguagem poética, utilizando-se principalmente de metáforas, visando ensinar o povo a identificar e alcançar a verdadeira sabedoria. Por verdadeira sabedoria, o texto bíblico quer dizer bom senso ao saber discernir as diferentes situações da vida, dando condições para tomar decisões corretas, fundamentadas em uma boa análise e reflexão sobre a vida a partir dos princípios da lei de Deus. É importante nós observarmos que algumas coisas nós não podemos fazer nos livros poéticos. Por exemplo, não devemos tirar dos livros poéticos doutrina, porque apesar de serem inspirados por Deus, os livros poéticos não é Deus falando, é o homem, né? É a categoria de livros em que é a alma humana que está ali se expressando, é a expressão de gratidão, de sofrimento, de angústia, os mais variados sentimentos humanos relatados ali em relação a Deus e a sua obra, ao seu povo, à sua igreja, às suas promessas. Então, não podemos tirar a doutrina dos livros poéticos, porque não é Deus falando e sim o homem. Mas há uma ênfase missiológica em cada livro, há uma ênfase, uma conscientização missionária, e é esse o alvo do nosso estudo. E o primeiro desses livros é Jó. Veja aí no livro. Este livro conta-nos, página 53. Este livro conta-nos a surpreendente história de Jó, tratando diretamente sobre o que é chamado de teodiceia, envolvendo Deus e o problema do mal. De uma riqueza inestimável, concede-nos ensinamentos teológicos indispensáveis, muito especialmente no que diz respeito aos dramas e aos mais diversos sofrimentos vividos pela humanidade, como resultado do pecado, e como devemos lidar com os mesmos, bem como a forma com que Deus trata esse problema. Esse livro demonstra, acima de tudo, que não obstante os problemas inerentes ao mundo, Deus é soberano, não perde o controle e no tempo certo se manifesta como aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Veja, há uma palavra aqui que foi citada no livro, teodiceia, né? E teodiceia é o tema de uma discussão que já vem de séculos. E isso foi bem claro agora nesse último trimestre da escola dominical, quando estudamos o livro de Jó. Teodiceia é a questão que alguns filósofos desenvolveram no decorrer dos séculos, que se resume no seguinte: Deus, ele não é bom e não é todo-poderoso ao mesmo tempo.
Por quê? Ele não pode ser bom e todo-poderoso. Por quê? Porque, por exemplo, se ele vê uma criança que é estuprada e assassinada, então, se Deus fosse bom, ele não permitiria. Ele não permitiria. Então, ele não é bom. Ele pode ser todo-poderoso, mas não é bom. Não, mas Deus é bom, então ele não é todo-poderoso, porque ele não deseja aquele crime, mas ele não pode fazer nada, ele não pode atuar, então ele não é todo-poderoso. Então Deus não pode ser bom e todo-poderoso ao mesmo tempo. Essa é a discussão da Teodiceia. No caso de Jó, ou Deus é bom e não é todo-poderoso, porque permitiu o sofrimento de Jó, ou ele é todo poderoso, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não é bom, porque então se agradou do sofrimento de Jó. Então a resposta para isso é a resposta bíblica de que o que o homem faz, o que o homem sofre e o que o homem experimenta é fruto do pecado, é fruto de decisões que ele toma. E muitas vezes ele não toma aquela decisão, mas ele sofre os efeitos do pecado e o pecado gerado em Adão, que passou para toda a humanidade. Deus não pode ser responsável por todos os atos humanos, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Por exemplo, alguns anos atrás, o Papa esteve lá num campo de concentração, na cidade da Áustria, e vendo todo aquele lugar, aquelas memórias que remontavam ao Holocausto, a matança dos judeus ali, ele perguntou-se onde Deus estava naquele momento. Ora, é simples, Deus estava no mesmo lugar onde ele está sempre, né? Mas ele não pode ser responsável por tudo que o homem faz. Ele não pode vigiar o homem como se fosse sua babá. Todas as decisões que o homem toma, eles têm as suas consequências. Então, Deus é bom e todo-poderoso, mas ele não pode ser responsável pelos atos humanos. Então, no livro de Jó, no livro aí, o nosso livrinho está escrito aí: desenvolvimento e implicações, muito além do que pensamos. Alguém pode questionar a contribuição que o livro de Jó pode dar quanto à nossa análise missiológica. Contudo, não pela nossa pesquisa, mas pelo fato de que Deus está envolvido com sua missão, e a Bíblia nos conta essa história, esse livro tem algo a contribuir conosco. Mas afinal, qual seria essa contribuição? Comprovadamente, a história de Jó se deu antes mesmo de Moisés e, para alguns estudiosos, antes mesmo de Abraão, demonstrando que a ação de Deus não está limitada nem a uma determinada pessoa e nem mesmo a um único povo. Antes de Israel, Deus já estava se revelando aos homens. Então, a ênfase missionária, a implicação missionária aqui no livro de Jó é que a ação de Deus não está limitada a uma única pessoa ou um único povo, pois antes de Israel, Deus já estava se revelando aos homens. Porque se crê que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, anterior até ao Pentateuco, né? Porque Moisés teria recebido a história de Jó através de seu sogro, quando pastoreava os rebanhos do seu sogro entre os midianitas, nas montanhas, e ali ele teria recebido por tradição a história de Jó. O segundo livro é o livro de Salmos, página 54. Salmos. Sem dúvida, Salmos é o mais conhecido e amado livro da Bíblia Sagrada, principalmente pelas seguintes razões. É um livro completo em si mesmo, cumpre o propósito de adorar a Deus, manifesta sentimentos humanos para Deus e sobre Deus, possui profecias. Esse livro é tão importante que o próprio Senhor Jesus utilizou-se dele em momentos importantes de seu ministério terreno, na intenção de expressar o que estava sentindo naquele momento. E a ênfase missionária aqui é o Deus que deseja salvar as nações e salva. Qual seria a ênfase sobre a missão? Qual seria a mensagem sobre a missão de Deus no mundo dentro do livro de Salmos? Embora seja apresentado e chamado de o Deus de Israel,
O Senhor é apresentado nesse livro como aquele que deseja salvar as nações. No que diz respeito ao tempo que envolve os hinos que encontramos nesse livro, defende-se que compreende cerca de 1000 anos de história. Por exemplo, encontramos composições de Davi e Moisés, em uma clara demonstração da ação divina dentro do tempo e do espaço, isto é, na história. Confira atentamente a lista de salmos que possuem especificamente o tema de salvação para todas as nações. Aí tem uma lista de salmos. Poderíamos ampliar nossa reflexão missiológica a partir do livro dos Salmos. Entretanto, para os nossos objetivos, considero suficiente o que apresentamos até aqui. Muito bem. Agora, Provérbios. Também chamado Provérbios de Salomão, esse livro possui uma linguagem peculiar e trata sobre as seguintes questões, valores que regem a vida e o comportamento moral. Agora vamos para a página 55, depois voltamos na 54. Então, do que trata Provérbios? O significado da vida e como viver corretamente, bem como seus resultados. O tema que perdura por todas as páginas desse livro é o temor ao Senhor, assim como o papel da sabedoria nos seguintes aspectos: desde quando ela atua, qual a sua fonte, como encontrá-la, como viver com base nela, os efeitos de uma vida sem atentar para os seus princípios e os efeitos de uma vida pautada em seus princípios. Volta para a página 54, atraindo as nações. Se queremos encontrar a essência missiológica no livro de Provérbios, teremos que partir do princípio de que no Antigo Testamento, Israel tinha o dever de obedecer à lei de Deus. Em consequência disso, desfrutar das bênçãos do Senhor, atraindo assim as nações para conhecer ao Senhor, na página 55. Em todo o livro de Provérbios, os homens de todas as nações são convidados a conhecerem e se submeterem à sabedoria divina, demonstrando assim a natureza da missão de Deus em resgatar o homem por meio de sua verdade. Por exemplo, historicamente falando, a sabedoria de Salomão levou a conquistar em todas as dimensões da vida a conquistas em todas as dimensões da vida de um líder, atraindo pessoas de lugares diferentes para conhecer seu reinado, como no caso da rainha de Sabá. Sendo assim, esse é o conceito missiológico em Provérbios. Israel deveria atrair as nações a fim de que elas conhecessem a Deus. Ok? Agora vamos para Eclesiastes, página 55. Em linhas gerais, Eclesiastes significa aquele que reúne e tem sido traduzido popularmente como professor ou pregador. Sua principal mensagem é o quão vãs são as ações humanas, com base na morte que afeta tanto a ricos como a pobres. Além disso, destaca também a importância das boas ações como meio de se obter o favor de Deus, embora incentive ao jovem a desfrutar os prazeres da vida, mas sem nunca deixar de frisar as consequências disso. E nesse ponto, este livro é um convite para que o homem tema ao Senhor. O desejado. Reconheço que este livro não é mais adequado, mais recomendado para fundamentar meditações missiológicas, mas isso não exclui do propósito maior da Bíblia, que é contar-nos a história de Deus em busca de resgatar o homem. Sendo assim, Eclesiastes também sinaliza para a missão de Deus nesse sentido, mas do ponto de vista do homem, que, como bem sabemos, sem exceção, deseja e busca a Deus de diversas formas. Preencher o vazio que tem, que somente Deus pode preenchê-lo. Todos os povos anseiam o que muitos deles nem sabem, o que estão desejando. E na comunicação do Evangelho é que Deus coloca-se como o único que pode resolver estas questões tão profundas e inerentes ao ser humano, aqui na página 56. Ok? Muito bem. Então, aqui em Eclesiastes, né,
a história de Deus em busca de resgatar o homem, seria a ênfase missiológica no livro de Eclesiastes. E o último livro é o livro de Cantares, Cantares de Salomão, página 56. Este livro também é chamado de Cântico dos Cânticos, Cântico de Salomão e Cântico Superlativo, é considerado pelos judeus como uma canção que declara o amor de Deus por seu povo. Quanto à tradição cristã, além de considerá-lo como uma declaração amorosa de um homem por uma determinada mulher, o interpreta alegoricamente, apontando para a relação entre o Senhor e sua igreja. Muito bem, e qual é a ênfase missionária aqui? O inquestionável e infindável amor de Deus. Um livro que tem sido motivo para tantos debates poderia contribuir de alguma forma para uma análise bíblica de missões? Naturalmente que a resposta é positiva, principalmente porque é parte da Bíblia que, por sua vez, cumpre o propósito de registrar a busca incansável de Deus por redimir o homem por meio de seu Filho Jesus. Mas qual seria a contribuição de Cantares a uma análise missiológica? É preciso um destaque especial no cuidado que se impõe aqui, pois estamos no delicadíssimo campo de uma interpretação bíblica, principalmente no uso do recurso da tipologia, que lança a mão que para não cometermos erros recorrentes e graves. A principal mensagem e contribuição de Cantares no que diz respeito ao propósito da Bíblia é a demonstração do imensurável amor de Deus pelo seu povo. Com isso, a mensagem central e espiritual deste livro é a revelação do inexplicável e inesgotável amor de Deus pela humanidade. Sendo assim, podemos concluir que sua grande contribuição missionária é que Cantares nos dá o fato da manifestação do amor divino pela humanidade caída. Seu interesse em resgatá-lo como resultado desse amor que viria a ser encarnado e revelado em sua totalidade em Jesus Cristo nosso Senhor. Então a ênfase missionária aqui é a manifestação do amor divino pela humanidade caída. Próximo bloco é missões nos livros proféticos. E o primeiro profeta aqui é Isaías. Isaías é o profeta messiânico. Claro que nós vamos encontrar muita ênfase missiológica aqui, não é? Na página de número 57, está escrito lá, missões nos livros proféticos. Este grupo de livros bíblicos encontra-se dividido em duas partes. Os profetas maiores, né, que é Ezequiel, Daniel, Isaías e Jeremias, e os profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O termo profeta tem como significado chamar e anunciar, apontando para aquilo que alguém que recebeu de Deus essa vocação tinha como missão receber a mensagem divina e comunicá-la com fidelidade a quem Deus determinasse. A autoridade desses profetas repousava sobre quem os chamara para tal ministério, isto é, o próprio Deus, e em hipótese alguma sobre o profeta em si, e por esta razão é que eles deveriam guardar a lei e as tradições estabelecidas por Deus, que dava a eles condições de serem considerados verdadeiros profetas. Eu quero dizer com isso que toda profecia ela era dada por Deus. Portanto, nós temos que repreender e corrigir esse erro que é tão cometido nos nossos dias, que muitos pregadores, quando se sentem emocionados no púlpito, dizem: agora eu vou profetizar para você, eu vou profetizar na sua vida. Veja, irmão, a profecia não é assim. Eu vou entregar uma profecia agora para você. Olha, segura que agora eu vou profetizar. Profecia não é de particular interpretação, diz a palavra de Deus. A profecia é dada por Deus, não é dada pelo homem. Não é você que tem a profecia, é Deus que tem. A palavra de Deus é a profecia.
Então pregue a profecia e não fique dizendo, olha, eu vou profetizar agora na sua vida, eu vou profetizar para você. Mas como assim? Só Deus pode enviar uma profecia. Não é eu que decido, não sou eu que decido entregar uma profecia para alguém. Ou eu decido profetizar para fulano A e B ou C. Não, a profecia vem de Deus. Então vamos para o primeiro livro aqui. Aliás, tem uma outra parte aqui na página 58. Diz assim, conforme vimos, soma-se 17 livros proféticos na Bíblia Sagrada. E para que alcancemos nossos objetivos, usaremos alguns que são suficientemente capazes de nos auxiliar nessa trajetória de análise missiológica a partir dessa importante parte do Antigo Testamento. Os livros selecionados serão Isaías, Oséias, Amós, Joel e Abacuque. Vamos para o primeiro, Isaías. Qual cristão minimamente consciente questionaria a importância do livro do profeta Isaías? Aliás, sua grandeza é percebida no Novo Testamento, que possui cerca de 400 referências. Veja, há 400 referências no Novo Testamento a Isaías. Sem dúvida, suas profecias messiânicas contribuem diretamente para que sua importância seja ainda, página 59, mais destacável. Isaías tem recebido o título de o quinto evangelista e profetizou dentro de um período de grandes desafios políticos, sociais, religiosos e espirituais por volta de 754 anos antes de Cristo. Implicação missiológica, vamos lá. Página 58. Propósitos que vão além de um único povo. Que Isaías ocupa posição proeminente e indiscutivelmente importante, disso não temos dúvida. Contudo, qual seria a sua contribuição missiológica? O livro do profeta Isaías possui grandes contribuições missiológicas, inclusive com suas próprias experiências pessoais e ministeriais. Entretanto, 59, destacaremos sua visão que foi muito além de Israel, mas viu as nações renovadas, assim como de novos céus e nova terra. Em resumo, este livro aponta para 3 grandes verdades. A missão tem em Deus sua fonte. Número 2, Deus é o centro da missão. Número 3, o alvo dessa missão são as nações. Então tá aí, Isaías, a missão tem em Deus sua fonte, ele é o centro da missão e o alvo dessa missão são as nações aqui no nosso slide. Vamos para o livro, Oséias. O profeta Oséias profetizou ao povo de Israel em um período decadente em diferentes áreas, como social, política, religiosa e espiritual, o que fez de seu ministério extremamente desafiador. Oséias amava sua esposa incondicionalmente, e mesmo diante do abandono e da traição, ele a buscou na intenção de resgatá-la para um recomeço. Com base em sua própria experiência, Oséias denunciou todo tipo de idolatria do povo de Israel e repreendeu principalmente líderes que, estando distante da vontade de Deus, igualavam o povo escolhido aos demais povos, e repreendeu os sacerdotes que, por ganância pessoal, levavam o povo à destruição. Assim como seu contemporâneo Amós, ele, página 60, profetizou contra a injustiça social, assim como toda sorte de imoralidade. O profeta Oséias denunciou a falsa religião que se revelava em manifestações meramente exteriores. No entanto, não deixou de proclamar o incondicional amor de Deus e sua misericórdia. Voltemos agora para a página de número 59, para a ênfase missiológica. Um amor além da nossa compreensão. Conforme temos visto, o profeta Oséias atuou dentro dos limites de seu próprio povo, o que a princípio pode parecer contraditório usá-lo como base para uma reflexão missiológica, já que um dos pensamentos predominantes dessa disciplina é ir. Entretanto, assim como todos os demais livros da Bíblia Sagrada, esse também possui lições que devem fundamentar
uma boa reflexão em torno da teologia de missões. Por exemplo, através do ministério desse extraordinário profeta, Deus demonstrou seu descontentamento com seu povo, assim como seu interesse na reconciliação, com vistas a cumprir o seu propósito e revelar-se às nações. E diante disso, o que se apreende é o sucesso da missão externa da igreja, na página número 60, depende de quanto ela encontra-se saudável internamente. Aliás, o cuidado com os de dentro é parte da missão do corpo de Cristo, tendo como base o indecifrável amor de Deus, tanto para o seu trabalho como para o seu trabalho interno como para o externo. É interessante a gente dar uma palavra aqui sobre Oséias, porque Oséias foi um profeta que, vocês sabem, a sua mulher o abandonou e ela o traiu, terminou sendo uma prostituta, foi parar numa casa de prostituição e quando Oséias então foi atrás dela buscá-la, ela já não pertencia mais a Oséias, ela já não era mais livre, ela pertencia ao cafetão. Então Oséias teve que pagar um preço alto para poder trazer ela para casa, e amou e com ela teve filhos. Então isso é uma clara tipologia, uma clara figura, né, de Deus com relação a Israel. Deus amou Israel como sua esposa, mas Israel se prostituiu com as nações vizinhas. Israel foi terminar no cativeiro, que seria a casa de prostituição. Quando o Senhor foi resgatá-lo, ele já não era mais livre, ele pertencia a uma outra nação. Então Deus teve que pagar um alto preço pelo resgate, tanto de Israel como da humanidade, que foi a morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, mas mesmo assim o Senhor resgatou, trouxe novamente o homem para um relacionamento com ele. Então essa história de Oséias, ela se parece muito é muito parecida, é a imagem, é a figura do amor de Deus e o preço que o Senhor pagou pela humanidade, tendo como base o seu relacionamento com Israel. E o segundo ponto importante aqui no livro de Oséias é que no final aqui da ênfase missiológica, o autor diz assim que uma igreja, a evangelização de uma igreja, o sucesso da missão externa da igreja, depende de quanto ela encontra-se saudável internamente. Existem igrejas que não evangelizam, que não levantam missionários. Essas igrejas têm problemas internos e principalmente problemas na adoração. Quando uma igreja não evangeliza, porque ela tem problemas na adoração. Porque se a igreja tivesse um relacionamento de adoração perfeito, correto com Deus, ela descobriria e conheceria o Deus que ela serve, e assim ela teria desejo de evangelizar e mostrar quem é esse Deus. Então, para que uma igreja tenha sucesso na evangelização, ela precisa resolver seus problemas internos primeiro. Vamos para o outro livro, o profeta Amós, página 60. A mensagem que compõe esse livro foi dirigida primeiramente a Israel, de forma oral, durante o reinado dos reis Jeroboão e Uzias. Jeroboão no norte e Uzias no sul, entre 829 e 804 a.C. Conforme vimos anteriormente, além de ter sido contemporâneo de Oséias, o profeta Amós foi também influenciado por ele. Isso justifica em partes a razão pela qual a mensagem proferida nos dois livros são bem semelhantes. Do lado direito aqui, além dos limites humanos. Amós tem sido chamado por muitos de iletrado ou de origem simples. Mas o que muitos se esquecem é de reconhecer
ou até perceber sua concepção extraordinária a respeito dos acontecimentos mundiais de sua época, principalmente sobre sua consciência de vida de pecado que seu povo vivia. Tem sido reconhecido e chamado de voz poderosa em Betel, por ter tido uma mensagem poderosa transmitida com paixão acentuada, como fruto de sua relação com Deus e o amor que nutria pelo seu povo. Mas no que tange à essência missiológica, é possível notar a visão que Amós tinha do alcance do plano de Deus, muito especialmente na conclusão de seu livro, quando enfatizou que Deus trataria com Israel a partir de outras nações, e que além disso prometera abençoar outros povos. Página 61. Não nos esqueçamos que antes mesmo disso Amós já havia abordado, conforme em seu livro, sobre o domínio que Deus tem sobre o universo, apontando mais uma vez para o interesse de Deus no mundo e não somente em um povo. Então, em Amós, em Israel, Deus abençoa outras nações. Joel, página 60. A mensagem central deste livro concentra-se no juízo de Deus que se manifestará contra os inimigos do povo de Israel, e também sobre uma perspectiva escatológica apontando para a vitória final do povo de Deus. Embora seja um livro aparentemente complexo, ele precisa ser bem compreendido por diversas razões, dentre as quais devemos destacar sua contribuição com a construção de uma teologia bíblica de missões. Não nos resta dúvida de que os capítulos 2 e 3 são os mais conhecidos e comentados, e a partir dele podemos extrair muito da natureza da mensagem deste livro, bem como suas implicações. Aqui à direita agora, Amós e a Justiça, uma mensagem completa. Como temos voltado este livro, como temos notado, esse livro possui dupla mensagem, juízo e bênçãos, demonstrando além de outras lições a completude da mensagem do profeta Joel, que deve marcar a mensagem anunciada pela igreja na atualidade, com vistas à fidelidade de Deus e à ampla e correta compreensão dos ouvintes. Além deste fato, o livro de Joel contribui também com um conceito missiológico por conter a mensagem de juízo que afetaria as nações. Aliás, é perceptível o cuidado do profeta em nunca deixar de enfatizar todas as nações. No entanto, assim como o juízo divino diz respeito ao acerto de contas das nações da terra com Deus, o compartilhar das bênçãos divinas deve também tocar todos os povos da terra, e isso sob dois aspectos: o derramar do Espírito sobre toda a carne e a paz que seguirá o julgamento. Portanto, destaquemos que Deus não trata somente com um povo, mas com todas as nações, sinalizando para o compromisso que uma igreja deve ter com o alcance do mundo todo com a proclamação do Evangelho. Então, em Joel, é o aspecto missiológico, é o derramar do Espírito Santo na evangelização. E o último desses livros é o livro de Abacuque, escrito pouco antes da queda de Nínive, em 612 a.C., é muito provável que os opressores em destaque sejam os assírios. Com apenas 3 capítulos, esse livro demonstra a capacidade de síntese que Abacuque tinha, por ter dito em tão poucas palavras as seguintes verdades: o que sentia enquanto observava os problemas da época, a direção que recebeu para buscar a saída para os problemas e a constatação que somente Deus poderia resolver tais problemas. E isso por meio de um avivamento do seu povo. Os principais problemas enfrentados pela geração de Abacuque foram violência e injustiça social. Esses problemas levaram Abacuque a questionar a Deus, mas depois de orar e ouvir a palavra do Senhor, entendeu que somente por meio da ação divina em sua obra é que a situação poderia ser transformada.
Agora a ênfase missiológica na página 62 ainda. Um Deus universal. Além dos ensinamentos quanto à soberania de Deus em meio ao caos social, político e espiritual, o livro do profeta Abacuque tem também uma essência missiológica quanto ao alcance universal do plano redentor de Deus, principalmente nos seguintes aspectos. A justificação pela fé não é apresentada com restrições étnicas. Há uma promessa de que todos os povos conhecerão a glória do Senhor. E terceiro, o culto do Senhor alcançará um caráter universal. Portanto, o livro do profeta Abacuque caminha na direção de toda a Bíblia Sagrada, que apresenta o plano de Deus em redimir os homens, que é universal e não restrito a um único povo. Então, Abacuque, a ênfase missiológica, é o plano de salvação de Deus, é universal e não restrito a uma nação. Muito bem, encerramos esse bloco do Antigo Testamento. Vamos para outro bloco agora de missões no Novo Testamento. Nos Evangelhos, em Atos, nas Epístolas Paulinas, nas Epístolas Gerais e em Apocalipse. Vamos lá. Missões no Novo Testamento, página 63. Método centrífugo. Diferente do método usado no Antigo Testamento, este promove o envio da igreja ao encontro dos que não conhecem a Cristo. Inquestionavelmente, o Novo Testamento é integralmente voltado para a constituição, o exercício e os resultados da obra missionária realizada pela igreja. George Peters nos apresenta a íntima relação do Novo Testamento e seu caráter missionário demonstrado nas páginas de seus livros, conforme lemos abaixo. Se o cristianismo não fosse uma religião missionária e os apóstolos não tivessem sido missionários, não teríamos o livro de Atos e nenhuma epístola. Com exceção de Mateus, até mesmo os evangelhos foram escritos para as igrejas missionárias. O Novo Testamento é um livro missionário em discurso, conteúdo, espírito e desígnio. Diante dessa exposição, não resta dúvida do compromisso missionário do Novo Testamento, servindo-nos de base para avançarmos em nossa trajetória de fundamentarmos nossa teologia missionária somente nas Escrituras e nada além disso. Evidentemente que poderíamos fazer uma análise aprofundada e ampliada do conceito missiológico a partir do Novo Testamento. Contudo, por questões de espaço e por entender que o que apresentamos é suficiente para nos ajudar com os nossos objetivos, avaliaremos os seguintes pontos do texto neotestamentário, respectivamente os Evangelhos, Atos e as Epístolas Paulinas, as Epístolas Gerais e Apocalipse. Então vamos lá, missões nos Evangelhos. Vamos para a página 65. Vamos lá, a missão nos Evangelhos, né? Nessa sessão, analisaremos os 4 evangelhos juntos, mesmo porque eles testificam de forma uníssona a respeito de Jesus. Cada um dos 4 evangelistas tem seu público-alvo e temas definidos, e precisam ser conhecidos e compreendidos para quaisquer propósito que possamos ter ao estudá-los. Por exemplo, Mateus endereça seu evangelho aos judeus e apresenta Cristo como o rei verdadeiro. Marcos escreve o seu evangelho aos romanos, né? E propõe-se em apresentar Jesus como aquele que domina, não pela violência, mas como o servo vencedor. Lucas dirige-se aos gentios e enfatiza o início do cristianismo, mas também a ação do Espírito Santo no ministério terreno de Jesus, bem como os resultados disso. João tem todos os povos da terra ao descrever seu evangelho, que visa apresentar Jesus como Filho de Deus,
isto é, aquele que procede e que tem a mesma natureza do Pai. Muito bem. Desenvolvimento missiológico. Uma mensagem para diferentes povos. Poucos livros bíblicos têm tanto a ensinar como os evangelhos. Mas a essência dos mesmos, quando bem identificados e aplicados, tornam-se fundamentais em uma análise bíblica da teologia de missões. Por esta razão, considero suficientes 2 pontos a serem destacados. Primeiro, o alcance dos evangelhos. Segundo, a mensagem pregada e ensinada por Jesus. Em primeiro lugar, conforme temos visto, cada evangelista dirigiu-se a um público específico, com exceção de João, que fez isso a todos os povos indistintamente. E naturalmente que isso demonstra tanto o interesse de Deus de que todos os povos não tenham somente acesso à mensagem do Evangelho, mas que também sejam atendidos dentro de sua seriedade e de suas expectativas, como também sinaliza para a universalidade do Evangelho, que é capaz de alcançar todos os povos, atendendo assim suas respectivas necessidades de todas as ordens. Então a ênfase missionária, não é? Continua aqui no livro 66. Em linhas gerais, os 4 evangelhos mostram-nos a proclamação do reino de Deus, seu significado e seus princípios, e de que forma isso pode nos afetar positivamente e que reafirma a grandeza de sua importância. Em segundo lugar, temos muito a aprendermos sobre missões a partir não só da mensagem pregada por Jesus, mas também com o estilo que ele adotava, que demonstra o seu real interesse de que todos possam ter acesso à verdade. Efetivamente, o principal exemplo que podemos dar nesse caso é o principal método de pregação adotado por Jesus, as parábolas. Ao iniciar muitas de suas parábolas, Jesus usou a expressão reino dos céus é semelhante a, numa clara demonstração de que a mensagem central de seu ministério terreno foi a do reino de Deus, sem contar que ao usar deste recurso de linguagem, Jesus tinha como objetivo alcançar todas as pessoas. O conceito missiológico aqui pode ser encontrado na mensagem que Jesus pregou, e no seu interesse e esforço para que todos ouvissem aquilo que ele estava proclamando. Do mesmo modo, a igreja deve caminhar nessa mesma direção. Então, a ênfase missiológica nos evangelhos é a mensagem que Jesus pregou e seu esforço para que todos ouvissem. Página 67. Atos e Epístolas Paulinas. Vamos lá. Atos. A busca pelo entendimento deste livro passa por avaliá-lo em paralelo ao Evangelho de Lucas, mesmo porque originalmente não havia divisão entre eles. Pelo contrário, era um único livro. Conforme vimos, um dos temas centrais do Evangelho que Lucas escreveu é a respeito da ação do Espírito Santo no ministério terreno de Jesus. Enquanto que em Atos, o principal tema é a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Além disso, se atentarmos para o último capítulo do Evangelho de Lucas e para o primeiro capítulo de Atos, os 2 temas centrais são a promessa da descida do Espírito Santo e, segundo, a ascensão e retorno de Jesus ao céu, e isso sinaliza para a seguinte grande verdade: o livro de Atos é a continuidade do Evangelho de Lucas. Logo, se Atos mostra-nos a ação do Espírito Santo por meio da igreja, e em Lucas por meio do, página 68, do ministério terreno de Jesus, então podemos afirmar que a igreja tem como missão continuar o que Cristo começou. Sendo assim, além do livro de Atos ser inegavelmente importantíssimo, ele é também indispensável para a igreja de Cristo, principalmente no sentido de mostrar a origem, os princípios, os métodos e os objetivos da obra missionária. Volte para a página 67 do livro. Desenvolvimento e implicações.
Poder do alto para alcance das nações. O livro de Atos é um registro missionário, o que quer dizer que sem nenhuma dificuldade, este livro pode servir como base para uma obra sobre missões. Contudo, na intenção de alcançarmos nossos objetivos, é suficiente darmos uma atenção à seguinte promessa de Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia e Samaria, até os confins da terra. Nomear os discípulos como testemunhas tem significativas implicações e lições, dentre as quais destaco a seguinte: o objetivo dessa promessa é a expansão do reino de Deus por meio do Evangelho, assumir as últimas consequências, inclusive a de ter que entregar a própria vida em favor dessa expansão. O revestimento de poder é a promessa pelo meio do qual os discípulos seriam capacitados para 68, para que pudessem cumprir essa missão. E como vem do alto, isso sugere mais uma vez que a missão definitivamente é de Deus e que por graça tem confiado à sua igreja. O poder do alcance, tanto da missão quanto do evangelho a ser pregado, pois as palavras de Jesus falam da simultaneidade, quer dizer, do poder do alto para os discípulos que viriam a receber, daria condições para que eles pudessem conquistar o mundo de uma única vez. O poder do alto que os discípulos receberam no dia de Pentecostes visou dar condições, coragem e autoridade espiritual à igreja para que ela possa avançar no trabalho da evangelização mundial, na intenção de que os povos se rendam e glorifiquem ao único Deus. Além disso, como não poderia ser diferente, assim como toda a Bíblia Sagrada, o livro de Atos destaca o grande interesse divino de que todos os povos venham ao conhecimento de sua glória, inclusive como cumprimento das promessas feitas em outras ocasiões. Além de termos base para afirmarmos que a descida do Espírito Santo tem o alcance das nações como uma das principais finalidades. Então, a ênfase missiológica em Atos é a descida do Espírito Santo tem o alcance de todas as nações como grande finalidade. ênfase missiológica nas epístolas paulinas. Página 68. Até mesmo os mais críticos e céticos ao cristianismo reconhecem, ainda que somente do ponto de vista da história humana, a importância do apóstolo Paulo tem na expansão do evangelho de Cristo entre os gentios. De acordo com suas próprias palavras, perseguiu a igreja pelo zelo que tinha pela lei, e em uma dessas ações contra os cristãos, Paulo teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Depois de passar por um longo período de preparo, passou a dedicar-se à evangelização, vindo a receber o honroso título de apóstolo dos gentios. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu cartas que produzem frutos eternos até os dias atuais, sendo indispensável a fé cristã. Além disso, deixou-nos o extraordinário exemplo da dedicação à evangelização dos povos, com base no que ele mesmo chamou de dívida a ser paga, servindo de motivação para que pudesse deixar-se gastar no trabalho da evangelização. A ênfase missiológica das epístolas paulinas começa na página 68, o Evangelho às Nações. Depois de convertido e treinado para o ministério, o apóstolo Paulo foi enviado junto com Barnabé pela igreja que estava em Antioquia, numa excelente demonstração de que é uma correta engrenagem missionária. É impossível tratarmos sobre missões a partir de Paulo e não darmos destaque ao seu compromisso em dedicar-se para os que nunca ouviram o Evangelho pudessem ser alcançados, conforme ele mesmo afirmou. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho
não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, aquele a que não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Romanos 15, 20 e 21. A doutrina que Paulo desenvolveu moldou sua visão e disposição missionária, como a do pecado, por exemplo, que, segundo seus ensinos, o pecado trouxe consequências terríveis, atingiu todos os homens, e o Evangelho é o único meio pelo qual o homem pode ser livre das suas amarras. George Peters apresenta-nos um excelente panorama das cartas de Paulo, demonstrando a visão universal que tinha do alcance do Evangelho de Cristo, página de número 70. Essa visão universal de Paulo foi determinante para colocá-lo na condição de maior plantador de igrejas da história do cristianismo, mesmo que tenha usado métodos simples, principalmente se comparados aos utilizados por boa parte da igreja da atualidade. Por exemplo, ele escolhia a principal cidade da região para que as demais pudessem ser alcançadas. A partir disso, procurava falar em lugares de maior concentração de pessoas. Ensinava aos novos crentes até que atingisse maturidade cristã. Deixava um líder para cuidar desses irmãos e daí então seguia para outros lugares. Então, as epístolas paulinas, aqui no nosso slide, a ênfase missionária é que o Evangelho é a única forma do homem ser livre e a doutrina o leva à maturidade. Agora vamos para as epístolas gerais e depois para Apocalipse. Epístolas gerais, no livro, página 71. São chamadas epístolas gerais as seguintes: Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 1, 2, 3 João e Judas. O surgimento das cartas foi fruto da obra missionária, pois elas se tornaram necessárias pelo crescimento numérico e geográfico da igreja, que precisava ser orientada mesmo que à distância. As epístolas gerais receberam esse título porque foram destinadas a todas as igrejas na época e não para uma igreja especificamente. Essas cartas tiveram as seguintes funções: combater as heresias, confirmar a fé dos crentes, fortalecer a fé dos cristãos em meio ao sofrimento e perseguição. Vamos lá para o desenvolvimento, a implicação missionária nas epístolas gerais. Orientações cristãs sobre o compromisso com as nações. Já fizemos uma breve apresentação das cartas gerais, em que destacamos pontos importantes para a sua compreensão. Nessa sessão faremos uma apresentação panorâmica de algumas dessas epístolas, lançando base para nossa reflexão missiológica. Hebreus. Assim como as demais epístolas gerais, esta linda carta possui o conceito da missio Dei, que é a missão de Deus, ainda que tenha sido destinada aos judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam dispersos. Isso porque a mensagem central desta carta é mostrar a relação entre a antiga aliança com a nova, deixando claro que esta é superior àquela, inclusive porque alcança todos os povos e nações. Tiago. Esta carta é um excelente ensino de como deve ser o comportamento do verdadeiro cristão. E nesse caso, muitos estudiosos na área de missiologia propõem que o grande ensinamento de Tiago nesta área é a forma com que devemos tratar as pessoas indistintamente, apontando para o interesse de Deus nas pessoas. 1 e 2 de Pedro. Poderíamos tratar de cada uma dessas epístolas separadamente, mas é suficiente analisá-las conjuntamente. A primeira carta de Pedro é introduzida como uma referência aos estrangeiros. E mais, à frente diz que, embora em outros tempos não era povo, mas passaram a ser. Em sua segunda epístola, o apóstolo Pedro mostra-nos a longanimidade de Deus na intenção de salvar o perdido. E destaca também que a igreja demonstra a compaixão de Deus quando leva a mensagem do Evangelho às pessoas. 1ª, 2ª e 3ª Epístola de João.
Em suas 3 cartas, João sinaliza claramente a necessidade do crente equilibrar verdade e amor, na intenção de agradar a Deus e alcançar o maior número de pessoas com a mensagem do Evangelho. Existe um texto que define muito bem a essência missiológica das cartas joaninas, em que o apóstolo escreve: esta é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Essa expressão mundo é utilizada em outras ocasiões. Muito bem. Então vejam lá, epístolas gerais no nosso slide. Hebreus traz o conceito da missio Dei. Tiago fala do comportamento do verdadeiro cristão. 1 e 2 Pedro, a igreja demonstra a compaixão de Deus quando leva a mensagem do evangelho às pessoas. E 1 e 2 e 3 João, a intenção de agradar a Deus e alcançar o maior número de pessoas com a mensagem do evangelho. E agora vamos para o último livro do nosso tema aqui, que é o livro de Apocalipse, né? Apocalipse, página 79. Ou melhor, 73. Vamos lá. Apocalipse quer dizer revelação, o que aponta para seu caráter, em que através dele temos acesso ao que o Senhor revelou a João, o apóstolo, enquanto esteve na ilha de Patmos. Para muitos estudiosos, esse é o livro do trono de Deus. Pelas muitas vezes que esse livro faz a isto, e se refere-se ao domínio de Deus, e isso já na abertura do mesmo, que ainda fala dos cristãos como reis e sacerdotes, ampliando o tema mais à frente. Muitos preconceitos têm surgido em relação ao livro do Apocalipse. Inclusive existem os que, por medo, fogem de uma leitura apurada do mesmo. Contudo, o que temos destacado aqui, acima, é capaz de desfazer esse problema, pois aponta para o Senhor Jesus como aquele que domina, inclusive sobre a história. Esta breve introdução serve-nos como base para a nossa busca em extrairmos a essência missiológica desse importante livro que encerra as Escrituras, em uma clara referência à humanidade. Muito bem, vamos lá, né? O domínio do Senhor sobre tudo e todos. No primeiro capítulo do livro de Apocalipse, isto é, nas cartas que Jesus enviou às 7 igrejas da Ásia, nitidamente percebemos o resultado da obra missionária, assim como o interesse do Senhor pelas nações. Quando dirigiu-se à igreja que estava em Tiatira, o Senhor deixou claro o domínio que seu povo terá sobre as nações. Ao longo do livro de Apocalipse, é possível notar o alcance mundial dos resultados da redenção em Cristo, confirmando o plano infalível de Deus em resgatar homens de todos os povos, que é a essência da missio Dei. Então a ênfase missiológica em Apocalipse é o plano infalível de Deus de resgatar homens de todos os povos, que é a essência da missio Dei. E assim encerramos esta última aula de missiologia, e na próxima semana vamos postar o questionário no grupo e vamos ter a nossa última aula para a correção do questionário e comentários sobre as respostas e depois a nossa prova. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estudem este vídeo, assistam, leiam o livro, façam perguntas no grupo para que possamos tirar as dúvidas de todos vocês. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.